Bom, vamos lá, gente. Rapidamente, fazer uma pequena apresentação aqui sobre o escritório. O escritório Bisker e Vicenzoto, nós já estamos juntos, eu e o Dr. Alfredo, num relacionamento já duradouro. São quase 10 anos aí que a gente trabalha junto. Um tempo anterior até mais, mas de sociedade já pelo menos constituída, 8 anos que nós estamos juntos. E a gente tem o foco especializado na consultoria empresarial ligada ao direito do trabalho. A gente faz a atuação desde dissídios individuais, reclamações trabalhistas, a parte de consultoria, até dissídios coletivos, dissídio de greve, atuação junto aos tribunais São Paulo, todas as regiões do Brasil, inclusive TST em Brasília. Essa brilhante foto aqui tirada pelo nosso amigo Léo Pinheiro, eu aprendi com o Léo e com a Carol, a gente dá o devido crédito à foto. Sou formado em 93, inscrito na OAB logo no ano seguinte, em 94, tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil e pós em Direito Contratual pela PUC, e tenho essa especialização na parte de assessoria empresarial, e o principal é a prevenção de litígios. A gente fala em mediação, a gente fala em arbitragem, exatamente esse é o grande foco do nosso escritório, é evitar as demandas. Nossa atuação vai, inclusive junto ao RH, assessorando as empresas a que elas evitem as demandas trabalhistas, muito mais do que um volume de reclamações trabalhistas. O nosso escritório preza pelo direito preventivo para evitar esse número de ações. Então essa é a minha atuação. Vou trazer para vocês aqui um tema, vou falar rapidamente sobre o tema, até porque fiz questão de colocar aqui na apresentação. É um projeto de lei, tá, que foi muito falado já desde o final do ano, sobre essa questão do projeto de lei, etc. e tal. E como todo projeto, obviamente, ele depende de discussão, ele depende de votação, mas enquanto o pessoal de Brasília está discutindo, a gente percebe no escritório, e vocês também, que as discussões no Facebook, elas tomam proporções às vezes meio assustadoras. Então, o meu propósito hoje nessa minha apresentação é trazer um pouco mais do que é a realidade do projeto de lei. Não vou defender aqui o que é certo, o que é errado, não vou tomar partido em relação a isso, mas para que vocês tenham um pouco mais de argumento para discutir com seus coleguinhas do Facebook, para quando o cara falar uma bobagem do tipo, ai meu Deus, a partir de amanhã eu vou ter que trabalhar 12 horas por dia, todo dia, de domingo a domingo, o Temer é um malvado. Não é bem assim. Não que ele não seja, mas não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos lá, vou passar um pouco para vocês. Qual é a grande motivação dessa reforma trabalhista? Em 2016, nada menos do que 3 milhões de novas ações foram ajuizadas. Tá? Esse número é tão assustador que o Brasil é o líder em reclamação trabalhistas no mundo. Nenhum outro país, nem mesmo a Itália, de quem o Brasil copiou o modelo do direito do trabalho, tem um volume proporcional de ação trabalhistas tão grande. Tá? Então, exatamente por conta desse volume e da recessão das empresas que passaram também a pagar mais, aumentaram as demissões, etc. e tal, o Brasil atinge um número muito grande de ações trabalhistas, o que demanda uma tentativa do governo, e aí a ideia desse projeto, em flexibilizar essas relações. A primeira delas, e é importante que se saiba, essa flexibilização ela não é absoluta. E o governo fez questão de deixar isso claro, que o primeiro item do projeto de lei é instituir a penalidade para o empregador que mantém funcionário não registrado. Tá? Essa multa antes ela era variável, ela era calculada em OFIR, é tão moderno que ela era calculada em OFIR, muitos de vocês nem eram nascidos quando instituíram a OFIR. A Delegacia do Trabalho trabalha com um índice subjetivo, ela leva em consideração o tamanho da empresa, número de empregados, número de ofensas praticadas pela empresa, mas o governo agora deixou claro que o valor é um pouco mais alto do que esse. Instituído no projeto de lei, a multa é de R$6 mil por empregado que estiver trabalhando sem registro dentro da empresa. Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, essa multa é de R$1.000 por funcionário. Contrato de trabalho. Depois eu vou abrir para perguntas e tudo, tá? Senão eu acabo me perdendo. Mas é importante que vocês saibam que há também essa preocupação do governo
e que junto com a flexibilização é a regularização desses contratos de trabalho também. Outro ponto que tá muito importante, aí eu peguei um relógio de ponto da época que o Mário trabalhava. Para quem nunca ouviu falar na expressão bater cartão, era com isso que se batia cartão. Uma adoção melhor aí de um regime parcial, tá? São jornadas específicas, pré-determinadas, elas não são flexíveis. Você, quando contrata o funcionário, já contrata ele para esse regime parcial, e é de 30 horas semanais, sem a possibilidade de execução de horas extras. Se você eventualmente contratar pelo esse regime parcial e colocar o funcionário no regime de horas extras, automaticamente esse regime parcial, que tem uma série de outros benefícios, ele cai e você passa a ter um regime normal. Tá? A única exceção é você criar um regime de 26 horas semanais e a possibilidade de adoção de 6 horas extras no mês. Tá? Essa é a possibilidade máxima. As horas extras já têm previsão de pagamento de 50%. A gente sabe que normalmente o percentual das horas extras, do pagamento de horas extras, tem previsão específica em convenções coletivas, etc. e tal. Dessa vez, a previsão desse adicional já está no projeto de lei. Outra coisa, e efetivamente esse é um dos pontos que trouxeram aí mais discussão em relação ao grupo, é a convenção ou acordo coletivo que passa a ter força de lei. Tá? Você tem uma legitimação dos acordos ou das convenções coletivas firmadas. Cantuária conhece muito bem, trabalha no Sindicato da Pesca, com as empresas de pesca, negociações de acordos coletivos, mas agora esses acordos coletivos eles podem ser feitos não só pelo sindicato de categorias, mas sim por empresas juntos ao sindicato. A grande vantagem é que você tem uma limitação à Constituição Federal e às normas regulamentadoras. Quer dizer, o que as NRs, que são as normas que regulam as condições de higiene, saúde e segurança do trabalho, têm que ser respeitadas, você não pode ultrapassá-las, e nem os limites que estão previstos na Constituição. Como, por exemplo, a possibilidade do parcelamento das férias, que era uma coisa que a CLT não tinha essa possibilidade. Esse projeto de lei traz a possibilidade de que as férias sejam parceladas em até 3 períodos iguais de 10 dias. Então, isso é uma grande condição para a empresa, que às vezes a empresa precisava ficar sem um funcionário por muito período. Não são todas as empresas que têm condição de substituir um funcionário. Então, esse fracionamento às vezes é bom para a empresa, empregado, lembrando sempre que ele não é compulsório. Ele depende de uma negociação entre o empregador e o empregado. Cumprimento da jornada de trabalho, ela é obrigatória, então ainda que você faça uma flexibilização dessa jornada, a limitação das 220 horas semanais, elas continuam, das 220 horas mensais continuam. A possibilidade do intervalo mínimo de 30 minutos ao invés de 1 hora, eu vou avançar um pouco mais sobre esse tema com vocês daqui a pouco. E a instituição do trabalho remoto, o home office. Tá? Então você consegue aí dividir a jornada do trabalho e prever essa jornada do trabalho tanto dentro da empresa quanto fora da empresa e regulamentar isso de uma forma que você consiga controlar o funcionário. As principais críticas em relação a isso exatamente vem nessa possibilidade da flexibilização do salário e da jornada. Porque quando eu falei no início de que o projeto de lei demanda obrigatoriamente o respeito à Constituição, a gente tem aí 3 incisos que regulamentam essa questão da flexibilidade. Eles estão na Constituição, no artigo 7º, os incisos 6, 13 e 14. Tá? Então, o principal deles é o 6, que ele fala da irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Mas a questão que nós temos aí, e onde a gente sabe que efetivamente o Poder Judiciário não tem trazido ou tem trazido essa segurança, depende do ponto de vista, o que muitas vezes é feito por meio de acordo coletivo e eventualmente há o desrespeito, se verifica o desrespeito, quando cai nas barras do Poder Judiciário, o Judiciário tem efetivamente anulado essas questões. Então, quando a gente fala em redutibilidade de salário ou previsão de salários
reduzidos. Aí vai aqui um entendimento meu, rápido em relação ao tema, é o seguinte: para novas contratações, ok, você não vai conseguir reduzir o salário de um funcionário que você já tem. Tá? Ainda que você tente fazer a proporcionalidade do salário hora versus a jornada. Tá? O que interessa para o Poder Judiciário efetivamente é a remuneração desse funcionário. Então, se ele trabalha durante 5 dias por semana e você vai reduzir ele para 3 vezes por semana, você não pode reduzir em 2/5 o salário dele. Isso é importante. A questão do trabalho temporário também é importante. Amplia de 90 para 120 dias o contrato temporário e é mantida uma prorrogação, também da mesma forma como era antes, quando era de 90 dias, mas também dentro desse máximo. A partir de 121 dias já é considerado como um contrato de trabalho normal e o contrato temporário obrigatoriamente tem que ser por escrito. Você não contrata ninguém temporariamente ou por experiência de boca. Tá? É uma prática muito comum pelas empresas, elas têm o hábito de, nos primeiros 90 dias eu não registro porque ele está de experiência. Abro aspas e fecho aspas, porque o de menor e o de experiência eu não reconheço nem a língua portuguesa. Mas efetivamente isso não existe. Tá? Para que o contrato seja temporário ou o contrato de experiência tenha a validade que a lei determina, ele tem que ser expresso por escrito. Bom, gente, é isso. Em relação ao nosso escritório aqui, os nossos diferenciais são profissionais atualizados e experientes. A gente sempre se preocupa em dar orientações claras, objetivas, a gente evita o juridiquês, fala a linguagem do empresário para que ele possa aplicar o que é do interesse dele dentro da empresa. Customização de relatórios, sistema online de informações. Aqui eu peguei uma introdução que normalmente o caso usa, mas é importante. No Brasil é criada pelo menos uma regra nova a cada 4 dias e 87 novas normas foram criadas em 2016, especificamente ligadas às relações de trabalho. Então é isso. Eu peço como referência empresas de pequeno e médio porte, que seja atividade em fase de reestruturação ou realocação, terceirização ou em fase de demissão de funcionários que necessitem de suporte ao departamento de RH. Gatilho, qualquer empresário que comente com vocês que está com problema com os funcionários, preocupado com relação entre funcionários e sindicato, lembrem da gente. Aqui, rapidamente, aí alguns clientes, nós temos clientes aí há mais de 10, 15 anos, até 20 anos trabalhando conosco. E é isso. Muito obrigado, gente. É isso aí.